Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Eu quero fazer uma exposição do versículo 1 ao 6, considerando o tema da festividade, do trabalho, que é Eis-me aqui, rendido estou. A gente vai trabalhar esse tema. Enquanto os irmãos vão localizando o texto, eu sempre faço uma consideração, aqui, primeiro, de gratidão a Deus, que é sempre uma alegria muito grande estar aqui na nossa sede mundial e poder servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, Estar aqui com nossos pais na fé, pastor Dejaí, só de olhar para ele a gente já é renovado, é um mistério, Você olha para ele, você já sente o renovo já. E quando ele abraça, então, aí é porção dobrada, E minha missionária mãe, eu tenho um amor grande pela senhora, viu? A senhora saiba disso, que eu tenho um amor que queima, de verdade. Um amor, muito amor. Deus abençoe. Minha digníssima esposa também está aí, Deus abençoe. Enfim, aos obreiros, meu irmão, pastor William, companheiro, Deus abençoe, também te amo, meu irmão. Enfim, todos os demais pastores, somos todos amigos, companheiros de ministério, fazendo a obra. E eu louvo a Deus por cada um, porque a gente tem um convívio diário, uma amizade. Eu louvo a Deus por todos. Diz assim o texto: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Porque a sarça se não queima, ou não se consome, E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a Moisés do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Disse o Senhor: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Obrigado, ocupe o seu assento, desde que não impeça de você dar glória a Deus. Oh, glória! O irmão do Glória está aqui ainda, que benção, hein? Aleluia! O livro do Êxodo, ele inicia falando do crescimento do povo de Israel e também das tentativas de Faraó para impedir este crescimento. Todas as tentativas foram frustradas, porque a promessa de Deus é maior do que o intento do inimigo. Este livro, ele começa com perseguição, mas no final da história termina com a glória de Deus envolvendo a vida do seu povo. E nós tiramos aqui, na vida de Moisés, nós tiramos um princípio que Jesus nos ensinou, acerca de que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Quando nós vemos a trajetória, por exemplo, a trajetória de José. Para José entrar no Egito, irmão, foi uma situação tremenda. José passou por um processo, alguns estudiosos vão dizer, cerca de 13 anos. Ele passou por um processo para se tornar governador, apenas governador. Agora Moisés, me mostra qual foi a dificuldade para Moisés entrar dentro do Egito, e ele não era governador, ele se tornou príncipe, maior do que governador. Então isso mostrando que o quê? Observe que a Bíblia vai falar sobre a parábola da vinha, que o Senhor sai assalariando desde a primeira hora, das 6 horas da manhã, até a 10ª hora. Só que a Bíblia diz que quem recebe o primeiro salário é quem entrou por último, entrou na última hora. Então eu aprendo uma coisa: nunca queira ser o primeiro, porque o primeiro é complicado. O primeiro sempre paga mais preço. Aquele que quer ser o primeiro sempre vai sofrer um pouquinho mais.
É só você olhar a história do nosso ministério, ver a história do nosso pastor, da nossa missionária, e você vai observar isso, né? Eles saíram abrindo o caminho, e tem muitas coisas que nós nunca vamos passar, porque o José, né, já passou na frente, e agora nós somos colocados dentro desse projeto com a arquinha, e já somos príncipes aí, né? Então, esse é um grande mistério, né? Agora observe isso aqui. O texto começa dizendo assim, ó, e apacentava Moisés. Então, Deus se manifesta quando Moisés está desenvolvendo uma função. No caso aqui, ele era pastor e estava desenvolvendo a sua função. Então, foi no dia a dia, Deus resolveu se manifestar na vida dele. Então, o primeiro ponto aqui, que eu vejo no versículo 1, é: Deus, ele se manifesta na minha vida enquanto eu desenvolvo aquilo que ele deu para mim fazer. Isso aconteceu na vida de Samuel, ele trabalhava no tabernáculo, Deus se manifestou na vida dele. Davi trabalhava com as ovelhas de seu pai, Deus se manifestou na vida dele. Eliseu trabalhava com a 12ª de bois, de repente Deus se manifestou na vida dele. Pedro estava ali pescando, Jesus foi e se manifestou sobre a vida dele. Então, quando você se preocupa em desenvolver aquilo que Deus te deu para você fazer, a função que Deus te colocou dentro do corpo de Cristo, ele vai se manifestar naquilo que ele deu para você fazer. Então, continua fazendo aquilo que Deus te deu para você fazer. Enquanto você faz, Deus se manifestará sobre a sua vida. Agora, observe que o texto vai dizer, o rebanho de Jetro. Então, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nisso se manifesta o amor a Deus. Cuidar da melhor maneira daquilo que pertence ao Senhor. Por isso Jesus disse para Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo, resumindo. E o Senhor falou para ele então apacenta as minhas ovelhas. Esse apacentar as minhas ovelhas aqui, é você desenvolver a parte do corpo em que você foi inserido. Nós todos fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Jesus. E ninguém pode se queixar da função que ocupa no corpo de Cristo. Porque nem todo mundo no corpo é boca, nem todo mundo no corpo é o ouvido, nem todo mundo no corpo é a mão. Cada um desenvolve uma função. E uma coisa que eu tenho ministrado exaustivamente é sobre enfatizar esta grande verdade. Existem pessoas que colocam como que aquele que prega a palavra, aquele que louva, aquele que ministra nos dons, como maior que aquele que desenvolve um outro trabalho na casa de Deus. Eu tenho lutado contra isso, porque eu não posso dizer, porque eu estou pregando a palavra, eu sou maior do que o irmão que está atendendo os carros lá no estacionamento. Não. Esses dias e esses tempos eu tenho visto os pregadores dizendo assim, ó, enquanto a tua hora não chegou, vai atendendo os irmãos, vai limpando o banheiro, como se isso fosse algo desonroso na casa de Deus, mas não é. Por quê? Porque se eu falar que isso é desonroso, e se Deus chamou o irmão para cuidar dos carros, ele vai cuidar dos carros a vida inteira. E se Deus chamou o irmão para atender na porta, ele vai atender na porta a vida inteira. Só que isso não significa que ele vai receber menos galardão que eu. A única diferença é que Deus chamou ele para uma coisa e Deus me chamou para outra coisa. Então, apacentar aqui é você desenvolver aquilo que Deus te deu para você desenvolver. E desenvolver da melhor maneira possível. Então isso é apacentar o rebanho, que o rebanho é do Senhor, a obra é do Senhor. Aí o texto vai dizer assim, ó, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte. Então significa isso o quê? Para você chegar no monte, olha só, ele teve que passar para o deserto. Deserto fala de duas coisas. Primeiro, provação. Segundo, tentação. Provação é um teste de fé para saber que tipo de pessoa você é. Tentação, uma incitação ao pecado, isso provém do diabo. A aprovação vem de Deus, a tentação vem de Satanás. Então, quando o texto vai dizer que ele venceu, ele passou pelo deserto e subiu ao monte de Deus, significa o quê? Ele venceu a aprovação e a tentação. Passou pela aprovação e foi aprovado e venceu a tentação diante do inimigo. Agora é interessante, você não animou muito com isso, mas vamos aqui falar mais um pouquinho. Escute. Jesus estava sendo tentado pelo diabo e provado por Deus em Mateus capítulo 4, ou Lucas também capítulo 4. E o texto vai dizer que depois que ele foi aprovado, né, e também venceu a tentação do inimigo, o texto vai dizer assim, ó, e o diabo o deixou, singular.
Aí vem e diz o texto: e chegaram os anjos e os serviram, no plural. Então veja que maior é a vitória do que o levante. Agora animaram, né? Mas olha isso aqui, pega isso aqui, aleluia. Observe que todos nós sabemos, se você pegar isso aqui, você vai dar glória. Olha só, eu estou com vontade de pregar aqui, hein? Vou pregar assim calminho hoje. Agora, o texto vai dizer assim, ó. A Bíblia diz em Apocalipse que o dragão, que no caso é Satanás, a serpente, ele pegou que parte do céu? Terça parte. Então nós temos 3 partes. Nós temos quantas partes? 3. Ele pegou uma terça parte. Então se ele pegou uma, sobrou quantas? Então para cada demônio tem 2 anjos. Aleluia. Aí só Deus já é o suficiente para nos dar vitória. Certo? Então, se para cada demônio tem 2 anjos, a vitória é mais que certa na presença do Deus Todo-Poderoso. Agora, aleluia. Agora o texto vai dizer que ele chega até onde? O monte de Deus. Isso me implica dizer uma coisa. O texto vai dizer que ele levou todo o rebanho. Então ele passou com todo o rebanho. Pegou aí? Ó, ele levou todo o rebanho. Ele passou pela provação, passou pela tentação e levou todo o rebanho. Levou todo o rebanho. Não entenderam? Ninguém da tua família vai ficar de fora do plano da salvação. Ninguém vai ficar de fora. Você vai levar consigo toda a tua casa. Eita. Agora, no versículo 2, diz assim: apareceu-lhe. Aqui na continuação do texto, quando o Senhor aparece para ele, primeiro, ó, ele vê um fogo, ele vê um anjo, depois ele fala de Deus. Aí como que explica isso? É fogo, é anjo, é Deus? Então ele falou, fogo, anjo e Deus. Essa aqui, preste atenção, esta é a primeira revelação pessoal de Moisés a Deus. Então Deus se manifesta de forma gradativa, porque se Deus se revelasse de uma vez para Moisés, ele não aguentaria, ele não suportaria. É por isso que você vê, Deus quando se manifesta na vida de Elias, primeiro vem o corvo, depois vem a viúva, depois vem o anjo, e só depois Deus aparece para falar com ele. Você viu que foi crescendo? Corvo, homem, anjo, Deus. É de forma gradativa. Então Moisés, ele estava num período de graduação espiritual. E agora Deus está tocando sobre a vida dele, se manifestando na vida dele, e ele vai crescer de nível espiritual. E ele tanto cresceu, que chegou a uma fase da vida dele, que ele já falava face a face com o Senhor. E o texto vai dizer que quando ele falava com Deus, era uma glória tão tremenda, era uma presença tão impregnante na vida dele, que ele não percebia, mas a face dele estava resplandecendo a glória de Deus. E é assim que você vai sair desse congresso, viu? Aleluia! Agora diz o texto assim, ó, no capítulo, o versículo 2 vai dizer assim, ó, e apareceu o Senhor no meio da sarça. Diga isso comigo, no meio. Então, eu tenho que entender uma coisa, Deus só se manifesta onde Ele é o centro. Opa, vou falar de novo. Deus só se manifesta onde Ele é o centro. Vou falar pela terceira vez, Deus só se manifesta onde Ele é o centro. Após a morte e ressurreição, João capítulo 20, o texto vai dizer, a partir do versículo 19, que as portas estavam fechadas, eles estavam numa espécie de um cenáculo, com as portas cerradas e com medo, né, dos religiosos. E o texto vai dizer que Jesus apareceu e foi na onde? No meio. E disse 3 vezes, em resumo, Jesus disse 3 vezes para ele, paz seja convosco, paz seja convosco e paz seja convosco. Paz na alma, paz no espírito e paz para o teu corpo também. Então, ou seja, é paz completa hoje aqui. Ó. E observa, a porta estava fechada e o povo estava com medo. Mas quem que apareceu no meio? Então, às vezes as pessoas podem estar passando por tribulações e as portas estão fechadas. Mas se Jesus está no meio, está tudo certo, porque Ele está no controle da nossa vida. Vamos lá, eu vou fazer umas aplicações mais breves aqui, porque eu quero chegar no versículo 4. Agora, observe que
o Senhor se manifestou numa sarça. Eu quero aqui falar algumas lições sobre a sarça. Diga isso comigo, lições sobre a sarça. Primeira lição que eu tiro sobre a sarça, Deus se manifestando nela. A primeira lição é essa: Deus escolheu se manifestar numa simples sarça, em vez das lindas árvores. Olha só, Deus aqui nos dá o exemplo de humildade. A igreja deve agir na simplicidade do evangelho de Cristo entre os povos, como a sarça é entre as árvores. É por isso que diz em 1 Pedro 5,5: vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e todos sede sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste àquele que é soberbo. E quando Pedro, observe isso, quando Pedro fala revestivos de humildade, eu imagino o que ele tem em mente. Porque aqui essa palavra cingir no original significa atar em si mesmo um pano, que isso era um trabalho de escravo. O escravo atava o pano no seu ombro quando ele ia lavar os pés dos visitantes, né, quando chegava na casa do seu senhor. E Pedro tinha isso em mente, porque Jesus, em João 13, pegou o pano, pegou o baldinho e falou: me dá os teus pés que eu vou lavar agora. E isso ficou registrado na mente de Pedro, ou seja, Cristo deu exemplo e falou: agora vocês seguem o exemplo. Então, quando aqui a Bíblia está falando, Pedro tem em mente esse texto de 1 Pedro, ele foi impactado com aquele exemplo que Cristo deu para ele sobre a humildade. E aí eu entendo uma coisa: a mensagem de Deus que flui é a mensagem, né, que tem como base a humildade. Porque você veja que Esdras, quando Esdras pregou a palavra, Deus agiu de uma maneira tão forte em Israel, que o povo levantava a mão, o povo dava glória, o povo colocava a face no chão, o povo glorificava, e o texto assim vai dizer: e ele pregava de um púlpito de madeira, aqui falando da fragilidade, madeira fala de fragilidade e humildade. Então a mensagem que flui, qual é a mensagem? É a mensagem que manifesta através da humildade. Qual é o louvor que flui? É o louvor e adoração. E também, qual é a liderança que é bem sucedida? É aquele que age na humildade. E nós não perdemos, porque uma das essências do nosso ministério aqui, particularmente falando, é essa, humildade, viu? E eu acho isso muito interessante, porque aonde tem humildade tem a presença de Deus. Correto? Quem concorda com isso, diga um amém. E Paulo quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 11:3, quem entender isso aqui vai vir no glória, ó. O Paulo pega e diz assim, ó: eu temo por vocês, Coríntios, que vocês caiam no engano, como Eva foi enganada pela serpente, e vocês saiam da simplicidade, olha lá, da simplicidade que há em Cristo, que há no Evangelho. Então, eu entendo uma coisa: Cristo, o Senhor Deus, na verdade, já tinha previsto que o adversário ia tentar, de alguma maneira, enganar a igreja do Senhor, que é a esposa do Cordeiro. Só que Deus tanto previu, sabe o que ele fez? Porque Paulo está dizendo: eu estou com medo que vocês caiam na mesma cilada que Eva caiu pela serpente. Então Paulo está dizendo: assim como o Adão caiu, eu temo que a igreja também venha cair. Mas Deus já preveu isso, e sabe o que ele fez? Em Gênesis 3,15 diz o texto assim: e porém inimizade. E porém inimizade, porque o Senhor previu, não quero que ele volte a conversar de novo, então já vou pôr logo inimizade. Não me entenderam? Treva e luz não combina, ele já colocou inimizade contra isso aí, irmão. Não animaram muito com essa, eu vou para frente. Olha só, segunda lição da sarça. Primeira, humildade. Segunda lição: a madeira da sarça não serve para talhar ídolos. É uma das madeiras que não tem possibilidade de talhar ídolos. Em resumo, ídolo é um alvo de culto e glorificação. Já dizia o salmista que escreve o Salmo 115:1, ele vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome dai glória. Somente ao teu nome dai glória. Observe que Deus faz as obras que ele faz na nossa vida, é só para o nome dele ser glorificado. Gideão,
ele tinha um exército de 32 mil soldados, para lutar contra 135 mil soldados dos medianitas. Já era pouco. Deus olha para ele e fala, tem muita gente com você. Ele faz uma prova, 22 mil vai embora. Faz outra, só sobrou os 300, como todo mundo sabe. Porque Deus falou para ele, quando sobrou 10 mil, Deus falou, ainda tem muita gente com você. Então Deus reduziu. Para quê? E o próprio texto vai explicar. Para que quando o Senhor venha dar vitória, Israel não venha dizer, foi na força do exército que venceu. Porque quem é que consegue vencer um exército de inimigo de 135 mil soldados com 300 pessoas? Quem é? Não existe possibilidade. Então quem olha para isso vai falar, não é braço do homem, isso é força de Deus. Entendeu? Porque às vezes Deus permite você chegar num estágio que não dá para ninguém pôr a mão. Porque se alguém conseguir colocar a mão, vai dizer, foi eu que te ajudei. Mas como não dá para homem pôr a mão, as pessoas vão olhar e vão dizer, isso é mão do todo. Aí, eita, ô glória. É por isso que Deus fala para Moisés, ó, pega uma vara, e pela casa de Levi, e põe o nome de Arão, reúne o povo e pega a vara. Irmão, o Senhor pegou uma vara seca. Ele pega aquela vara seca, aquela vara floresce, produz flores, dá amêndoas e renovos. Deus pegou uma vara seca e frutificou, e manifestou ali a sua glória, certo? Então Deus pega essas coisas simples para manifestar a glória dele. Observe, um dia João, presta atenção, João estava arrebatado, João estava no terceiro céu, e de repente ele vê um anjo, ele ficou encantado com aquele anjo, Apocalipse 22, 8 e 9, e o João não aguentou, aí ele se rendeu para se prostrar diante do anjo e adorar. O anjo falou, meu, você quer me complicar, rapaz? Levanta. Sabe o que o anjo falou para ele? Eu sou o seu conservo. O que é conservo? Servo do servo. Então o anjo está querendo dizer, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os homens são maiores que os anjos. Não animaram muito com isso, vou para frente. O Cornélio caiu nesse erro. Pedro acabou de vir ali, ele passou por Jope, ressuscitou Tabita, e de repente ele está vindo, e ele está caminhando, e aí Cornélio vem, o Senhor, mandou chamar ele, e aí quando Cornélio vê o apóstolo Pedro, aquele que aonde a sombra passava, Deus estava curando. Cornélio não aguentou, se prostrou, Pedro falou, rapaz, levanta que eu sou homem. Adora só a Deus. Adora só a Deus. Eu vou falar de novo. Adora só a Deus. Adora só a Deus. Paulo disse, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele glória na igreja. Aqui não sobra glória para ninguém. Aqui a glória só. Opa! Aleluia! Eu descobri que existe só dois tipos de pessoa que não dá glória para Deus. Sabe quem é? Primeiro, quem está no cativeiro. Segundo, quem está em pecado. Agora eu vou apertar um pouquinho aqui. Vou apertar. Em cativeiro. E nós estávamos na Babilônia e pedíamos para que cantasse uma canção. Mas como vamos cantar em terra estranha? Ou seja, estava no cativeiro e não conseguia cantar. Então, significa o quê? A prova não impede de o crente cantar. Pergunte para Jó que você vai ver o que eu estou falando. Jó estava na prova e cantou. Mas quem está no cativeiro, quem está preso, não consegue dar glória. E quem está no pecado nem se fala. Pergunta para Acã isso aí que você vai ver só. Aleluia. O Josué chegou no arraial e falou, filho, dá um glória aí, filho. O glória amarrou. Não saiu nada. Então, só fica quieto num culto pentecostal como esse, duas pessoas, quem está no cativeiro e quem está em pecado. Mas quem foi liberto e está na bênção, eu vou dar 30 segundos para descobrir quem foi liberto e quem está na posição aqui. Deixa eu ver aqui, vou dar 30. Aleluia. Só quem foi liberto da glória.
Caindo récia. Ei, Jeová, Vasnai. Temido clama, saiodéria. Tremicadoria, faço téria. Aleluia. Terceira lição sobre a sarça. Escute, as árvores que pousam sobre a sarça soltam as suas plumagens, porque ela é espinhosa. Assim ocorre com os opositores da igreja de Cristo, causam danos a si mesmo, pois a igreja tem dono. Atos capítulo 9, o Saulo persegue a igreja. Jesus falou: você está me perseguindo por quê? A minha igreja tem dono. Mateus capítulo 16, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Eu tenho uma palavra profética para liberar aqui. Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada, preparada contra a sua vida prosperará. Por quê? Porque se levantou Balaque e Balaão e falou: vou amaldiçoar. Chegou Deus na história e falou: eu transformo maldição em bênção. Essa é para tu, quem entender vai vir no glória. Quer ver que a igreja tem dono? O Davi assume o reinado de Israel. 2 Samuel 5, versículo 23 em diante. Aí o texto vai dizer: Senhor, ele consulta o Senhor: Senhor, eu vou contra os filisteus? O Senhor falou: espera um pouquinho aí. Vai sim, mas espera um pouquinho, ó. Vai por detrás, vai pelas copas das amoreiras. Diga amoreiras. Olha que o Senhor fala. Se tu entender isso aqui, você vem no glória, ó. E quando você ouvir um barulho de uma marcha, vai, porque o Senhor já foi. Mas o forte não está aqui, o forte está aqui que eu vou falar agora. Você adiantou glória, mas tá bom, olha só. Presta atenção, a moreira, o que a moreira tem cor do quê? De sangue. Sangue, pega a moreira. Tem cor de sangue. Olha o que o Senhor falou: eu vou passar pelas copas o quê? Ou seja, o exército de Deus é banhado pelo sangue do... Meu Deus. É por isso que em Apocalipse diz: e o dragão, a serpente, aquele que acusava de dia e de noite, caiu, e eles o venceram pelos... Levante as duas mãos no terceiro andar e grita bem forte comigo: o sangue de Jesus tem poder. Grita forte: o sangue de Jesus tem poder. Só quem está banhado no sangue. Enai que amanda cova ceia. Ainda cai o xere me canda. Treme raço. Oh meu. Eita, ó. Eita, tem que faz. Tem que mente faz. Treme. Recebe aí, meu filho. Seja banhado no sangue. Oh meu Deus. Quarta e última lição sobre a sarça. A sarça tem espinhos, e isso fala de dor, demonstrando o sofrimento do povo de Israel. Deus estava dizendo, quando Deus se manifesta na sarça, Deus estava querendo dizer para o povo: a sarça, olha só, a sarça ardia no fogo, mas não consumia. Assim a dor pode arder no povo de Israel, mas destruí-lo jamais, porque o fogo que Deus acendeu em nós é mais forte do que o fogo da provação. Meu Deus, eu vou liberar uma palavra aqui. Eu senti para liberar uma palavra aqui. Quer ver que o fogo do Espírito é mais forte do que o fogo da aflição? Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, jogaram ele na fornalha, jogaram eles amarrados. Aí quem que apareceu lá? O primeiro homem. Ele não é o quarto não, ele é o primeiro. Ele já estava lá quando ele... Oh meu Deus. Aí, e aí eles entraram amarrados na fornalha. E o que aconteceu? Eles entraram, caíram lá amarrados. E no meio daquele fogo, o que aconteceu?
Eu vou profetizar para quem está dando glória agora. Eu estou dizendo que em meio a essa aflição, Deus quebra a cadeia e libera. Deus quebra a cadeia e libera. Porque o fogo... pelo amor de Deus! Aleluia, meu Deus amado. Ei, clamando, arás. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Ó. Eu vou fazer até você entender que Ele está desfazendo toda a obra, ó. Aleluia. Versículo 3. Aleluia. Versículo 3. Ele diz assim: agora me virarei e verei esta grande visão. Diga comigo, grande visão. Moisés estava aqui olhando o rebanho se alimentando. Estava lá olhando para o rebanho. Olha só. Deus se manifestou na sarça, ele foi atraído. Olha lá, e o texto vai dizer, foi atraído primeiro por uma grande. Foi atraído para uma grande. Segundo, visão. Eu vou falar sobre isso, grande e visão. Foi atraído para... Você não entendeu, mas Deus te atraiu para grandes coisas nesse congresso aqui. Deus me chamou para viver. Só quem recebe isso, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. João 14:12. Se creres em mim, farão as obras que eu faço e farão maiores. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. Primeira epístola aos Coríntios 2:9. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus já preparou. Já preparou. Já preparou. Eu vou te dar uma pirâmide aqui. Paulo construiu uma pirâmide chamada Efésios 3:20. Ele vai dizer assim, presta atenção. Ora, aquele que é poderoso para, primeiro, fazer. Segundo, muito, mais, além, abundantemente. Olha lá, muito, mais, além, abundantemente do que pedimos, do que pensamos. Aleluia. Essa aqui você não esquece mais. Deus atraiu Moisés para uma grande visão. Jesus, ele gosta dessas coisas de visão. Eu só vou falar só esse ponto aqui da visão, que eu preciso ir para o versículo 4. Quando ele fala, porque eu estou com medo de não conseguir terminar. Ele fala assim, Jesus quando ressuscitou, e ele está para ascender ao céu, está escrito em Lucas 24:25, ou no caso 45. Vai dizer assim, 55. Ele vai dizer assim, e levou-os, na verdade diz assim, e levou-os fora até Betânia. Presta atenção, Jesus estava com os discípulos e o texto vai dizer, estava no cenáculo e levou eles fora aonde? Betânia. Quando você lembra do nome Betânia, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Fala a verdade. Lázaro. Não tem outra coisa. É a maior, ou não é a maior referência quando fala de Betânia? Não tem como. O cara estava morto há 4 dias, não é qualquer coisa. Então, olha só, olha a visão que Jesus está dando para eles. Então, quando você fala de Betânia, a primeira coisa que vem o quê? Lázaro. Estava morto há 4 dias. É possível uma pessoa estando morta 4 dias voltar à vida? Humanamente impossível. Então, o texto vai dizer, e levou-os fora a Betânia. Então, antes de Jesus subir ao céu, olha a visão que ele deixou para a igreja. Não entenderam, eu vou falar de novo. Quando Jesus levou fora eles a Betânia, Jesus estava dizendo assim, esta é a visão que vocês têm que ter. Para mim, não existe causa perdida. Para mim... Aleluia. Aleluia. Caminha nessa visão aí, meu amado. Versículo 4. Vamos lá. Pega essa. Aí o texto vai dizer assim,
bradou Deus a Moisés do meio da sarça. Ô irmão, a sarça estava pegando o que mesmo? Fogo. Aqui tem um mistério aqui, ó. Escute, se o texto vai dizer que a voz de Deus bradou do meio da sarça, a sarça estava pegando fogo, então significa o quê? A voz de Deus é ouvida onde pega fogo. Aí, pastor William, Deus quis falar com o mundo. Deus quis ou não quis falar com o mundo? Ide por todo mundo, Deus quis falar com o mundo. E o que ele fez para que o mundo ouvisse a voz dele? Atos 2. Não. Eu vou falar de novo, não é possível. A voz de Deus é ouvida onde pega? Quer ser instrumento de Deus? Pega fogo, irmão. Deixa eu ver. Isso aqui. Se tu não pegar fogo agora, irmão, tá ruim. Essa aqui é a palavra. Eu me lembro, pai, deixa aí. Quando a gente foi lá, abençoada viagem, de Jerusalém, eu me lembro que nós fomos no cenáculo. Se tu entender isso aqui, gente, nós fomos no cenáculo. E eu percebi que o cenáculo fica em cima. O cenáculo era uma parte em cima. E você tem que descer para chegar na parte de baixo. Então o cenáculo ficava onde? Então escute isso aqui. Os 104, 120 estavam na parte de recebendo poder do Espírito, virtude, fogo, línguas e tal. E na parte de baixo, o povo dizia, tão bêbado. Então quem está no nível de baixo não entende o que acontece no nível de cima. Não, tem que dar, não. Deixa eu falar isso aqui. Ei, eu vou falar de novo. Quem está no nível de baixo não entende o que acontece no nível de cima. Aí ele vê o povo saltando, pulando, dando rajada de língua, se alegrando no Espírito Santo. Ele fala, para que tudo isso? Uma vez, eu não vou falar por questão de ética, mas uma vez eu estava pregando num lugar, não vou falar o ministério dessa pessoa, ainda bem que não é do nosso, senão eu ia denunciar ele aqui agora. Mas não é não. Não é do nosso ministério, outro dia eu estava pregando. E de repente Deus tomou ali a igreja, eu fui no manto também, já saí sapateando no lugar. E acabou a mensagem, aquele camaradinha chegou em mim de outro ministério e falou, não, deixa eu te ensinar uma coisa. Você que é pastor, que é líder, você tem que manter a ética, a postura. Deixa só o povo se envolver no mistério, mas você se mantém a ética. Aí depois, sabe o que aconteceu? Esse dia minha cunhada, a irmã da minha esposa, estava conosco. Ele chegou, aquele camarada que falou para mim ter postura, ele passou a mão nas costas assim da minha cunhada e falou, nossa, que tecido gostoso. E falou isso para ela. Eu falei, então falar que a minha cunhada usa uma roupa que tem tecido gostoso pode, agora pular no mistério não pode? Deixa eu falar um negócio para você. O que escandaliza é adultério, o que escandaliza é prostituição, o que escandaliza é fofocar da vida dos outros. Pentecoste não escandaliza. Deixa eu ver quem pega fogo na casa. Deixa eu te falar, os incomodados que se mudem, o fogo arderá continuamente no altar. Só onde tem fogo vai glorificar agora. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar as duas mãos para o céu, levantar os olhos, abre a boca para adorar, abre a boca para glorificar, abre a boca para exaltar. Deixa eu ver quem pega. Aleluia! Estão dizendo que para mim ter ética, para adorar a Deus, eu preciso de tudo isso. Toma essa! Ele me libertou, Ele me salvou. Eu pulo, sapateio, dou lugar, falo línguas e se deixar vou profetizar! Aleluia! 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 Hermano, sai. Caido rementre faz. Ai me dará cana chore me quer.
Me canta. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Se manifesta! Parte B do versículo. Quem me chame da raça? Quem? Aleluia. Eu sei que isso não é nosso costume aqui embaixo, mas põe a mão aí, por favor. Eu sei que não é nosso costume, mas põe a mão aí e fala assim: ô irmão, pelo amor de Deus, pega fogo pelo menos uma vez. Fala pra ele. Aleluia, essa igreja nasceu no fogo, ela anda no fogo, caminha no fogo. Aleluia. Aleluia. Seja batizado com o Espírito Santo. Fale em outras línguas agora. Levante as mãos, você tem 1 minuto para só orar em línguas. Está proibido de falar em português aqui dentro dessa casa. Abre a tua boca e desenrola em mistérios aí agora. Porque quem fala em línguas se edifica. Quem fala em línguas fala em mistérios com Deus. Súria, quem na raça, quem me canta, quem me chama, sai, quem me chama nas, quem me chama, quem me tui cai, quem tem que vai, tem que faço, tem que monto. Eita, aqui tem língua, aqui tem fogo. Esse altar aqui pega fogo. Esse altar aqui pega fogo. Aqui pega, na igreja pega, na galeria pega, aqui em cima pega, lá no estacionamento pega, na livraria pega, no café pega, não uma fé pega, não usa fé pega, não uma fé pega, pega. O fogo pega aqui,
Pega. É melhor, é vácia. Pega. Mas pega, ó. Ah. Eu quero continuar, mas o Espírito Santo falou: não me impeça de trabalhar, eu sou Deus. Deixa eu renovar, deixa eu curar, deixa eu tratar, deixa eu abençoar. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, oh meu Deus, meu Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Segura só mais um pouco. Eu queria ser fiel à mensagem. Segura só um pouco. Parte B, porque eu tenho que chegar na mensagem aqui agora. No tema do trabalho. Diz assim, ó. Verso 4, parte B. Eu sei que a gente podia acabar agora, mas seria incoerente. Seria incoerente da minha parte. Oh meu Deus. Aleluia. Aleluia. Oh meu Deus. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. O versículo 4, a parte B, diz assim, ó. Quando Deus fala com ele do meio da sarça, o Senhor falou assim: Moisés, Moisés. E ele disse o quê? Vou perguntar de novo. O Senhor falou: Moisés, Moisés. E ele disse o quê? Primeiro, só pode estar à disposição do Senhor quem um dia teve um encontro pessoal com Ele. Olha só o que diz em Isaías 6. Eu vi, não me contaram. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um encontro pessoal. Eu tenho uma fé pessoal. Aí Deus pega e diz: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías falou: eu tive um encontro com o Senhor, eu sei quem tu és, eis-me aqui, envia-me a mim, pronto. Então só pode estar à disposição do Senhor quem teve um encontro real com Ele. Segundo, essa aqui vai doer um pouco, mas tem que falar. A pessoa poderá dizer eis-me aqui quando ela tiver saúde. Agora não é todo mundo que vai dar glória, eu sei disso, eu já estava preparado para esse momento. Olha só, quando você lê Lucas 7, do 1 a 11, vai falar de um centurião. O que é o centurião? Aquele que comanda 100 homens. E aí o que acontece? Ele tinha um servo estimado. E qual que é a autoridade do centurião? A autoridade do centurião é essa: vai, e a pessoa vai, e fala, vem. Ele o quê? Ele vem. Só que teve um dia, aquele centurião falou para o seu servo: ô servo, vai. Ele ouvia, mas não conseguia ir. E por que ele não está ouvindo mais a voz de comando? Está doente. Agora, eu falei que eu não ia agora sair glória? Sabia, já estava preparado para essa hora. Aí, chega aqui, aleluia. Chega aqui o pastor e diz assim: vem na vigília. Essa história é longa, aleluia. Vem na vigília. Aí a pessoa ouve e fala: tem que vir na vigília, mas chega na hora, não vem. Agora tá vendo como diminuiu aqui o negócio? Mas Deus tem a cura por servo do centurião. Deus tem a cura por servo do centurião. Quem não? Sabe o que eu acho lindo? Isso aqui é uma mensagem para o obreiro. Qualquer dia Deus preparar. Olha só. Aquele servo era estimado, certo? Mas só que ele está doente. O seu senhor falava, ele não atendia. Mas o seu senhor não abriu mão dele não, porque ele era estimado. Um dia já deu fruto. E ninguém é copo descartável para usar e jogar fora. O servo, presta atenção, ele é líder. Isso aqui eu estou falando, isso aqui é bônus, hein? Isso não está na mensagem, mas vamos lá.
Ó, ele é centurião. O centurião cuida de quantos? Ele sentiu falta de quantos? É só você ler Lucas 15. Uma ovelha foi embora, ele foi atrás da ovelha que foi perdida. Por quê? Preste atenção nisso aqui é para dar glória, pelo amor de Deus, hein? Porque se ele não tem aquele soldado de pé, ele não poderia ser chamado centurião, porque estava faltando um. Ele só podia ser chamado de quem ele era se ele tivesse a obra completa. Meu Deus, por isso Jesus falou: nenhum dos que me deste se perdeu, obra completa. O mistério não é que ele deixa as 99. O mistério não é que ele deixa as 99. O mistério é por que ele vai atrás daquela uma. Porque 99 não é 100, 99 é número quebrado, 100 é número completo. Deus não faz uma obra quebrada, Deus faz uma obra completa. Terceiro, oh meu Deus, está difícil, aleluia, oh meu Deus, Deus vai curar muitos servos estimados aqui, vai. Vamos lá, terceiro, o orgulho é o oposto do eis-me aqui. Moisés está vivendo bem com sua família, trabalhando com seu sogro. Ele estava tranquilão, estava tranquilo, mas o povo estava o quê? Sofrendo. Então, para Moisés fazer uma obra, ele tinha que abrir mão do seu orgulho, porque o orgulho está intrínseco no homem. Todos nós temos orgulho, só que o orgulho é o ego, é o eu. E esse eu tem que apanhar, porque se ele não apanhar, ele quer se levantar. Quer ver? Isso está intrínseco, foi o erro. Olha só, falando humanamente, não vou nem falar do céu, estou falando humanamente. Olha o que a serpente falou para Eva: você vai ser como? Como Deus. Já está ali, ó. Vai ser como Deus. Por quê? Deus, isso aqui também é uma outra história, mas vou falar também porque o Espírito está me conduzindo. Ó, o que é Deus? Deus, ele não obedece. Deus, ele só manda. Você já viu Deus obedecer, irmão? Foi por isso que está escrito em Hebreus: e ainda que era filho, aprendeu o que é obediência. Presta atenção, ele não sabia o que era obediência, ele teve que aprender. Ah, para de graça. Leia Hebreus 5:9, escute. É por isso que a Bíblia vai dizer: e ele esvaziou-se. E ele esvaziou-se. Assim mesmo. Quer saber de uma realidade? Sabe por quê? Na atualidade, o culto que funciona é o culto antropocêntrico. O que é antropocêntrico? É centrado no homem. Por isso que hoje, o que move as massas é isso. Deus vai fazer, Deus vai dar, não que Deus não faça e não dê. Mas estou dizendo, o que move o povo hoje é isso. Deus vai te exaltar, é sabor de mel, é ouro puro de Ofir, é isso. Agora vê se quando fala de renúncia. Jesus teve que, agora eu vou ter que falar forte aqui, gente. Meus irmãos amados, Jesus teve que tratar isso, Marcos 9:34, e vinham disputando no caminho quem era maior entre eles. E Jesus, sabendo, pergunta: o que vocês vinham discutir no caminho? Jesus sabia que eles vinham falando no caminho. E qual que é a disputa? Quem prega mais, quem expulsa mais demônio. Vamos falar do nosso contexto aqui? Quem louva mais, quem revela mais, quem profetiza mais. E o problema do orgulho, na maioria dos casos, está na mesma linha de trabalho. Geralmente, a pessoa que louva vai querer se levantar com orgulho com aquele que louva melhor. Olha, isso aqui, ainda bem, eu estou falando aqui, isso é hipocrisia. No nosso ministério não tem muito isso. Deixa eu terminar de falar.
A respeito, você pode ver aqui os companheiros, porque aqui, enquanto eu estou pregando, estou intercedendo. E assim como amanhã o nosso pastor vai pregar, nós vamos estar aqui na intercessão. Certo? Para quê? Você viu as irmãs no começo do culto aqui, intercedendo para fluir o culto. É por isso que está fluindo. Não é por causa do cantor que louvou uma benção, do que foi... Não, não é por causa do pregador, é por causa da intercessão. E aí, pode ter certeza disso aí. Olha só que coisa aqui interessante. O texto aqui, então vai dizer que eles disputavam entre si. Aí eu pergunto, quando você está com a pessoa que está na mesma categoria que você, no mesmo nível que você, quando ela sobe um nível, como você se sente? Eis-me aqui. Não é o rendido estou, eu estou no tema. Falei que ia fazer uma exposição do texto. Então, o orgulho é um impedimento, né, para o eis-me aqui. Agora, vamos lá, que eu preciso concluir. Deus teve que tratar o orgulho na vida de Moisés. Quer ver só que Deus teve que tratar o orgulho na vida de Moisés? No capítulo 4, você sabe que é a continuação do 3 ali, que Deus vinha falando com ele. E ele pega, Deus fala, eu estou te enviando. Ele fala, ó, o teu povo não vai crer em mim. Olha só o que ele está falando, o teu povo não vai crer em mim. Eles não me crerão que o Senhor me enviou. Ou seja, Moisés está descendo a lenha na vida do povo. Moisés está falando mal do povo, irmão. Por que ele está fazendo isso? Deus revelou. Moisés põe a mão no peito. Quando ele botou a mão no peito e tirou, como que a mão dele ficou? Está vendo porque ele estava falando abobrinha? Porque o coração estava leproso. Aí, escute. Esse problema que ele tinha de ressentimento com Israel era longo. Por quê? Quando ele foi defender lá o israelita, porque ele matou o egípcio, certo? Para defender o israelita. Aí os dois israelitas estavam brigando e falou, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? O israelita falou, você é juiz entre nós, vai me matar como se matou o egípcio? Por causa dessa palavra, do próprio irmão de Moisés, ou seja, do próprio irmão da nação, do próprio irmão, ele teve que sair fugir do Egito. Então ele saiu, estava com esse ressentimento no coração. 40 anos. Agora sabe por que ele estava lutando, por que ele não queria resgatar o povo? Por causa desse ressentimento. Só que ele não entendeu, ele tentou fazer com a mão dele libertar o povo, segundo Estevão, né? Tentou libertar com a mão dele, mas com a própria mão não dá certo. É só nos sinais de Deus mesmo. E aí para você ver que o orgulho faz a pessoa falar demais. Diga isso comigo, o orgulho faz a pessoa falar demais. Quer ver? Mais um exemplo para mim passar para o outro ponto, que é o mais importante da mensagem, eu tenho que ir. Olha só. A Miriam, capítulo 12, Arão murmurou contra Moisés. A Miriam ficou o quê? Está vendo que a lepra é um problema da fala? Aí o texto vai dizer assim, ó. O texto, só você ler, eu não vou ler aqui por causa do tempo. Capítulo 12, versículo 11 e 16. O texto vai dizer, a Miriam, por causa da Miriam, por causa da murmuração de Miriam e também de Arão, né? Ela ficou leprosa e o texto vai dizer, e o arraial parou. Olha só, o arraial o quê? Só depois que ela foi tratada da lepra que o arraial foi adiante. Então o que significa isso? A lepra, a murmuração, o orgulho para a congregação. Porque o orgulho é o oposto da humildade. O orgulho é o problema de todos os outros problemas. Começa o orgulho. E as virtudes, a humildade, é o princípio de todas as outras. Alguém pode dizer bem forte, eis-me aqui? Eis-me aqui. Amém, glória a Deus, que Deus nos ajude. Vamos lá. Agora, olha só, versículo 5. E disse-lhe, não te chegas para cá, tira a sandália dos teus? Primeiro, o sapato tira a sensibilidade. Pegou aí? É só uma tirinha de couro tão fininha, mas tira a sensibilidade para ter o contato com a terra. São pequenas coisas que vai nos tirando da sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. É só uma talagada, é só uma pitada, é só uma visitada num site pornográfico. E aí, vai tirar a sandália ou não?
Tira a sandália e sente contato, porque a terra é santa. Vamos lá. Agora, o ponto crucial da mensagem está aqui, ó. Escute isso, que eu quero concluir. O texto vai dizer, o Senhor fala para ele, tira o sapato. Porque aqui tem uma revelação muito forte, é sério. Por que Deus manda ele tirar o sapato? Eu não quero falar porque era egípcia, como alguns dizem, não quero entrar nisso. Quando ele fala, tira o sapato, tinha uma lei em Israel para isso. Quando você lê Deuteronômio 25, do 5 ao 9, vai dizer assim, a lei do levirato. O que era a lei do levirato? É quando alguém tinha um poder de remissão, de resgate. Por exemplo, um homem estava casado, certo? E ali ele morre sem deixar filhos. E aí, um irmão dele poderia assumir essa posição e levantar a família dele, e resgatar as terras dele, remir ele. E o que acontecia em Israel? A pessoa tirava o sapato e a outra ia e calçava. Só você ler Ruth, para você pegar melhor, Ruth capítulo 4, versículo 7. A Noemi perdeu tudo, o marido morreu, os filhos morreram, e a Ruth tinha casado com um dos filhos dela. E aí o que aconteceu? Ela volta para Belém, e quando ela volta para Belém, ela encontra um homem chamado Boaz. Era um homem bacana, gente boa, servo de Deus. E ali, ele tinha um poder de remir, de resgatar. Mas só que tinha um parente mais próximo do que ele. Olha só que coisa tremenda. E aí Boaz falou para aquele parente mais próximo, ó, você pode resgatar as terras e pode remir a Noemi, a Ruth e a família dela. Aí ele pegou e falou assim, só que eu já tenho uma esposa. Eu tenho esposa e se eu me casar aí vai dar problema. E o que ele tinha que fazer? Só você ler aí. Ele tirava o sapato. Oh meu Deus, isso aqui é sério. Ele tirava o sapato e a pessoa que ia remir, que ia resgatar, colocava o sapato dele. Não é possível que você não pegou isso. Quando Deus falou para Moisés, tira o sapato, é porque no versículo 8 ele falou, eu desci para livrar Israel. Deus está falando para Moisés, você não pode resgatar o meu povo. Tira o sapato porque é eu que vou resgatar. Você entendeu? Jesus que calçou, filho, o sapato e resgatou. Que pena que vocês não animaram e eu não tenho mais tempo para falar disso. Olha só. O tempo já foi, mas tá bom, me deram um tempo ótimo. É eu que estou passando aqui. Olha só isso. Agora, então, oh meu Deus. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus manda o quê? Tirar. Agora no Novo Testamento, Deus fala para pôr. Paulo falou, calçado os pés com a sandália. Aleluia. Por quê? Porque essa sandália agora, isso fala da nova natureza. Deus tira o velho e estabelece o novo. E agora o que acontece? Na salvação, na cruz, nós somos vestidos. No Pentecoste, nós somos o quê? Revestidos. E na armadura de Deus? Tem o sobretudo, está escrito assim, ó. Sobretudo, tomai o escudo. Diga, sobretudo. Então, vestido, revestido e ainda tem um sobretudo ainda. Aleluia. Oh meu Deus. E para que o Senhor mandou colocar o sapato? Dizendo, você como minha igreja me representa. Então faz o quê? Resgata, 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 resgata. Você tem a mensagem do resgate. Aleluia. Agora, vamos encerrar aqui, ó. O Senhor fala para ele, o lugar em que tu estás é terra o quê? Como assim? Moisés está no deserto, mas por que a terra santa? Porque aonde Jesus chega, ele transforma e renova. Olha, ele está no deserto, o Senhor fala, tira a sandália dos pés, porque é santo. Por que é santo? Porque o Senhor está lá. Então onde ele chega, o Senhor transforma e renova. Isso aqui é para mudar a história. Ó, Jesus na sua ascensão para o céu, Salmo 24, aí Apocalipse 5, o texto vai dizer que ele está subindo. Aí os anjos, levantai a portais eternos, as suas cabeças, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso da guerra. Aí o Senhor está subindo. O texto vai dizer, Apocalipse 5:9. Preste atenção, eu estou falando que Jesus está subindo na eternidade. Ele está subindo no céu, irmão. E quando ele chega no céu, o texto vai dizer assim, e os anjos cantavam um cântico. Então, ou seja, quando Jesus chegou no céu, até os anjos foram renovados.
Não, aí também não dá. Eu vou falar de novo. Se Jesus chegou no céu e renovou o céu, imagine quando entra na tua casa, na tua vida. Meu Deus. Aleluia. Ele vai renovar tudo. E agora, versículo 6. Eu encerro. Pelo amor de Deus, me ajuda, Pai. Eu preciso encerrar das 10. Aleluia. Versículo 6. Aleluia. Depois o pastor pega eu. Olha só. Versículo 6. Deus fala para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... O que ele está dizendo? Eu sou o Deus de história. Aí veio um inimigo, João 19, o texto vai dizer assim: e deu um vento, e quebrou as 4 colunas, matou todos os seus filhos. O inimigo está querendo dizer o que com isso? Acabei com a história dele. Aí chega no capítulo 42, Jó, versículo 15, o texto vai dizer: e Jó teve outros 10 filhos, e não teve filhas tão lindas como a deles em toda a terra. Pegou? Ou seja, o inimigo falou: vou destruir a história dele. Aí Deus pegou e falou: faça uma história mais bonita ainda. Não, não. Olha aí, pega isso aí, pega isso aí, pelo amor de Deus. Eu vou falar de novo. O que o inimigo tentou fazer contra, Jesus falou: vou fazer uma história mais bela, mais bonita, mais... Aleluia, levanta a mão e diga: tem história bela. Eu encerro nessa palavra, pega isso aqui. Façamos como Maria. O que é fazer como Maria? Maria chegou no culto de ação de graça. Lázaro acabou de ressuscitar. Maria chega na casa, o que ela faz? Ela quebra e aí exalou o perfume. O que significa isso? Quando o orgulho é quebrado. Eu vou falar de novo. Quando você quebra o orgulho, exala o bom perfume de Cristo nas... Oh, minha irmã, meu Deus. Eu vou encerrar, só um minuto, pastor, eu vou encerrar. Olha isso aqui. Olha o que Paulo, se tu não der glória, eu te pego aí, irmão. Olha isso aqui, ó. 2 Coríntios 4:7, pastor, e essas aqui eu aprendi com o senhor. Olha só. 2 Coríntios 4:7, olha só o que diz. O texto vai dizer, Paulo falou: e Deus derramou o seu tesouro em vaso de... Por que ele usa essa linguagem? Só você ler os evangelhos de Mateus. O texto vai dizer: saiu um homem no campo e achou um tesouro no campo. Por que achava esse tesouro no campo? Porque era costume da época. Pegava o barro, derretia o ouro e colocava o ouro dentro do barro. E aí, eles escondiam na terra. Aí o que acontece? Para você arrancar, aí passava o tempo, certo? Passava o tempo, diga, o tempo passava. O ouro foi colocado dentro do barro, ele estava que jeito que eu falei? Derretido, ele estava líquido, mole. Mas quando se coloca, com o tempo ele vai fazer o quê? Endurecer. Aí quando ele vai pegar o tesouro, o que ele faz? Para arrancar o tesouro está dentro e está duro. Então para tirar o tesouro tem que fazer o que com o vaso? Aleluia, meu Deus. Aleluia. Só quem vai... Não. Meu Deus, isso aqui é sério demais. Levante as duas mãos. A última vez que eu vou pedir, porque eu já passei da minha hora. Ó, levanta as mãos. Quando o orgulho humano é quebrado... Oh, meu Deus. Só vai aparecer o tesouro se o orgulho for quebrado. Com toda a simplicidade do teu coração, eu quero que você agora, aleluia, glória a Deus, só aqui na parte de baixo, põe a mão no irmão que está ao teu lado, você vai, é só um minuto só, você vai orar com ela agora, só põe a mãozinha, só aqui embaixo, aqui não, por favor, os pastores só abençoa, você vai quebrar aí agora, quebra aí, quebra, esse quebrar o vaso é quebrar o orgulho, porque para se render, para estar rendido tem que quebrar, se não quebrar não rende, meu Deus, Pai. Oh meu Pai, eu vou encerrar orando aqui agora nesse 1 minuto.
Em nome de Jesus, quebra aí agora. Quebra. Deus, eu te glorifico. Eu te agradeço. Obrigado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa pela vanglória humana. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos egos. Nos purifica, Senhor. Que o nosso ego hoje seja quebrado. O nosso eu seja quebrado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. E o bom perfume de Cristo venha ser exalado. Recebe o renovo de Deus agora. Assim como o Senhor Jesus entrou no céu e renovou até os anjos. Até o ministério dos anjos foi renovado. Seja a tua saúde renovada. Seja a tua casa renovada. Seja o teu ministério renovado. Seja a tua vida espiritual renovada. Seja os dons espirituais renovados. Seja renovado. Palmas.